Muito bem, mais um baile francês nesta Copa do Mundo de 2026, agora contra a Suécia. E antes de comentar um pouco mais sobre esta classificação francesa no Mundial, peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar o conteúdo para mais pessoas acompanharem tudo por aqui. Bom, vamos lá. Falar da França, né? A favorita e tem que ser tratada desta forma mesmo, pelo que vem desempenhando, pelo que vem atuando, pelo trabalho, pelo modelo de jogo, né, desde 2012 no cargo, o Didier Deschamps, pela incrível geração que tem, um jogador absurdo e espetacular que tem como estrela na sua seleção, que é o Kylian Mbappé. Quero iniciar o vídeo falando dele, do Mbappé. Tem gente que se esquece, né? 27 anos. 27 anos o Mbappé, que possivelmente deve atuar e ser convocado e brilhar por pelo menos mais duas edições de Copas. Ele que já está na sua terceira Copa do Mundo e aos 18 foi campeão, né, pela França na Rússia no ano de 2018. Logo depois vice-campeão em 2022 no Catar e marcando um hat-trick na final contra a Argentina, apesar do vice-campeonato diante dos hermanos, e agora brilhando também nos Estados Unidos, hoje com outro doblete no MetLife Stadium. É um cara absurdo, um craque geracional e que ficará marcado nos livros de toda a história do futebol mundial, principalmente em Copas do Mundo, né? Nasceu para brilhar e para quebrar marcas e feitos históricos em Copas do Mundo. Citando isso, inclusive pela belíssima atuação, ele que já demonstrava ainda no primeiro tempo uma impaciência, né? Querendo ser decisivo, marcar o primeiro gol da partida, isso porque ele abriu o placar e viu o seu gol ser anulado, bateu uma bola na trave, finalizou, né, uma bola na trave nesse jogo contra a Suécia, e logo depois disso conseguiu um golaço, inaugurando o placar no MetLife Stadium, e aí talvez um momento emocionante para o lado francês. Logo depois deste primeiro gol da França, marcado pelo Mbappé, ele se dirige ao banco de reservas e abraça o Didier Deschamps, o comandante francês de toda esta delegação dos 26 nomes convocados para a Copa do Mundo, que nos últimos dias perdeu a sua mãe, né, viu o falecimento da sua mãe. Ele retornou à França também, e inclusive ficou de fora da preparação e do jogo contra a Noruega, o último da fase de grupos da seleção francesa. Logo depois disso, retomou o preparo, deu toda a preparação, todos os estudos e os treinos contra a seleção sueca e viu a sua equipe brilhar mais uma vez na Copa do Mundo, do trabalho, né, repito, do cargo desde 2012, o Didier Deschamps, e deste momento realmente é muito bacana de se ver do Mbappé abraçando, dedicando e homenageando o Didier Deschamps e, claro, a mãe do comandante francês. Só para registrar aqui, quando falo de modelo e de trabalho da França, e por que vem desempenhando tão bem em mais uma edição de Copa do Mundo, o Didier Deschamps ele já conquistou a Copa como jogador e como técnico. Em 1998 ele levantou a taça como atleta e, claro, em 2018, um pouco mais recente, foi o treinador daquela geração que conquistou o mundo na Rússia naquela edição de 2018 e além do vice-campeonato no Catar em 2022. Ao lado do Zagallo e do Beckenbauer, são os únicos e são os três nomes da história do futebol mundial a conquistarem a Copa como treinador e também como atleta. Isso também é outro feito histórico para o Didier Deschamps, que já poderia ter conquistado o segundo título como técnico na última edição, e parte, quem sabe, para este desfecho positivo no seu ciclo pela seleção francesa como treinador. Falo de desfecho, de capítulo final, porque lembremos por aqui, o Deschamps tem contrato válido, tem vínculo com a sua seleção nacional, sendo o treinador, até o dia 31 de julho deste ano de 2026. Ou seja, é bem provável que a última competição, que o último momento dele pela França será realmente nesta Copa do Mundo. Bom, voltando ao tópico Kylian Mbappé, só para falar, né, de algo que é muito discutido quando se fala de Mbappé, ele que talvez desmonta vestiário, que não tem união, hoje ele demonstrou, exemplificou da melhor maneira que
acredito e particularmente, realmente acredito que isso não acontece, que isso não existe, porque esse momento do abraço, da dedicatória, praticamente leva muitos dos jogadores que estavam em campo e também no banco de reservas para também abraçarem o Didier Deschamps, momento emocionante, repito por aqui. Falando do jogo do Mbappé, de um cara que a todo momento procura a bola e tenta, insiste, ou em passes poderia ter contribuído com assistências para o Olise, que ainda não marcou sequer um gol nesta Copa do Mundo, é a primeira edição do Olise em mundiais. E assim, o Mbappé ele quebra o recorde também dos mata-matas. Lembrando que os números são contabilizados também em finais. Você pode até questionar, mas é algo que já está confirmado, que é contabilizado, ou seja, o hat-trick dele contra a Argentina em 2022 também colabora demais para esta marca histórica do Mbappé, ultrapassando dois brasileiros, Leônidas da Silva e Ronaldo Fenômeno. Os brazucas com 8 gols em mata-matas de Copas do Mundo, e agora o Mbappé em mais um doblete em 10 gols em mata-matas de Copas, entra para a história do Mundial em outro sistema, em outro vínculo também com o Mundial, nasceu para jogar a Copa do Mundo. O Kylian Mbappé, e algo que já era esperado, uma marca que seria quebrada a qualquer momento, como foi neste jogo contra a Suécia, ele, por ter marcado 2 gols, ultrapassou o Miroslav Klose, que tem 16 na história dos mundiais, e o Mbappé chega a 18 gols em 18 jogos de Copas do Mundo. Terceira edição dele é o Mbappé, camisa 10 francês e também do Real Madrid. Outra situação do Mbappé para concluir desse desempenho dele. O artilheiro da Copa, 6 gols em 4 partidas disputadas, ao lado do Messi, que também tem 6 gols. Por sinal, o Messi ainda não deu uma assistência, realmente está artilheiro, né? O ET argentino, e que tem 3 jogos, ou seja, também pode retomar a ponta da artilharia nesta Copa do Mundo para ficar à frente do Mbappé em mais uma oportunidade. Concluído o pensamento, a linha de raciocínio do Mbappé, quero falar também de Michael Olise, o garçom francês e líder em assistências dessa Copa do Mundo, ultrapassando o Bruno Guimarães, o segundo melhor jogador brasileiro deste ciclo do Carlo Ancelotti e também na Copa, atrás do Vinícius Júnior, tem 4 assistências o Bruno Guimarães nesse Mundial. O Olise conseguiu mais 2 no jogo de hoje contra a Suécia, chega a 5 passes para gols marcados, foi também líder na Bundesliga em assistências com 19, e um cara fantástico, mais de 20 gols e 20 assistências na temporada que já foi concluída, 25-26, de um cara fantástico nesta sua primeira Copa do Mundo, ainda busca o primeiro gol neste seu início de Mundial, na primeira edição de Copa do Mundo para o Michael Olise, realmente de um cara diferenciado para a seleção francesa e que sai da ponta direita do Bayern de Munique e vem atuando pelo centro. O Cherki, por exemplo, fica no banco de reservas por toda a Copa, vem ganhando alguma minutagem nos instantes finais dos confrontos da França nesta Copa, principalmente na fase de grupos. Por isso que o Olise vem brilhando, né? Encontrando ele com espaço, tendo a melhor visão de jogo para aperfeiçoar as suas jogadas e municiar Dembélé, Doué, Barcola, Mbappé, é algo que fica claro que é extremamente importante para ele, deixa ainda mais feliz o jogo, né? Mais bonito o jogo do Michael Olise, 5 assistências nesta Copa do Mundo. O Dembélé tem 4 gols e 2 assistências, também não digo que seria um coadjuvante, é o atual melhor do mundo e já marcou um hat-trick nesta Copa contra a Noruega. E só para terminar também o lado do Olise, ele só não participou diretamente em gols nesta Copa no último jogo que havia sido contra a Noruega, não conseguiu nenhuma assistência. Contra a Senegal, no jogo de estreia, um passe para gol marcado. Contra o Iraque, 2 assistências. E hoje contra a Suécia, mais 2 assistências na conta do garçom francês, jogador do Bayern de Munique. Interessante também no trabalho do Didier Deschamps o revezamento dos pontas, joias e já tratadas como realidades no Paris Saint-Germain, Desiré Doué, que tem um gol, marcou contra a Noruega, e Bradley Barcola, hoje de novo balançando as redes. O segundo gol dele nesta Copa do Mundo também tem uma assistência, ótimo revezamento para outros garotos que participam das suas respectivas primeiras edições de Copas do Mundo.
E aí quero tratar o sistema e modelo de jogo de Didier Deschamps para finalizar. Citei o contrato, válido até o final da Copa, até o dia 31. A Copa terá a final no dia 19, mas acredito que será o desfecho, né, o capítulo final do Didier Deschamps na seleção francesa. Hoje conquistou a sua vitória de número 120 em 183 jogos nesta gestão de Didier Deschamps pela sua seleção nacional. Brilhante, realmente, números absurdos, excepcionais do Deschamps pela França. E aí, falando de chaveamento, para encerrar o vídeo por aqui, a França agora joga no próximo sábado, às 18 horas, contra a seleção paraguaia, que eliminou a Alemanha, também uma seleção gigante que partiria em busca do Penta. Não será desta vez, né, a Alemanha? Nos pênaltis caiu para o Paraguai, o Orlando Rio ainda defendeu 2 penalidades, o goleiro paraguaio. Agora França e Paraguai, e numa eventual quartas de final, a França poderá encarar Canadá ou então Marrocos. Muito possivelmente um grande duelo entre França e Marrocos, umas quartas de final de Copa do Mundo. E aí quero a sua visão, quero o seu comentário. Mais uma vez peço para você deixar o seu like e se inscrever aqui no meu canal para colaborar para os próximos vídeos, para outras pessoas chegarem por aqui e conhecer o canal, tá bom? E aí, no próximo duelo, a França segue com a sua convicção e com o seu modelo de favorita e eliminará o Paraguai? Ou então o Paraguai cometerá mais uma zebra nesta Copa do Mundo? Já foi a Alemanha. Será que chegou o momento da França também ver a sua queda na Copa do Mundo de 2026? Quero saber de você.